Vamos empregar o método do Ancapistão. Vamos ver como é que vai funcionar. O método voluntário. Método voluntário. E se funcionar, o que você vai fazer? Vou agradecer e vou explanar que funcionou. Ué, só isso? Você não vai se tornar ANCAP, não? Não vai divulgar as ideias, não? Pô, claro, pô, com certeza. Se funcionou, eu vou divulgar as ideias ANCAP. Não, mas mais do que isso. Sim. Mais do que isso. Sim. Se tornar ANCAP, propriamente dito. E passar a defender o anarcapitalismo. Se você me mostrar funcional, por que não? Então, beleza. Se eu mostrar funcional, sim. Agora, e se for o contrário, Miorim? O quê? Se ficar bem claro para você que isso não passa de devaneio seu. O quê? Você vai fazer o contrário? Que seja possível empresas. A gente vai tentar isso. em 3 anos. Se der merda, você vai virar nacionalista? O desafio tá feito? Veja, do meu ponto de vista, sinceramente, do meu ponto de vista, eu não tenho motivos para, em virtude das empresas terem desistido disso, eu afirmar que nenhuma empresa poderia fazê-lo. Mas eu estou disposto, sim, a fazer essa aposta contigo. Eu paro de defender o anarcapitalismo publicamente se em 5 anos nós não conseguirmos arrecadar para essa função. Eu não vou colocar o valor de 100 milhões, porque eu considero que esse valor é simplesmente irracional, dado o tamanho que eu tenho. Eu não tenho um tamanho suficiente para justificar ou possibilitar esse tipo de medida. Eu não tenho 100 milhões para fazê-lo. Inclusive, se eu tivesse 100 milhões para fazê-lo, eu faria agora. Mas é perfeitamente possível, é perfeitamente razoável que, ao observarmos isso, ao olharmos de fato o problema, a gente veja que alguém poderia fazer. E eu, nesse sentido, faria o possível para que eu seja essa pessoa. Se nós não pudermos reunir essas pessoas, ou seja, se ninguém no Brasil, após uma campanha ávida para isso, for capaz de fazer isso, então eu reconheço que o Brasil não está pronto para o anarcapitalismo e que, portanto, eu não poderia, de forma alguma, perpetuar minhas ideias libertárias aqui no Brasil, porque elas serão simplesmente insignificantes. Só que a gente vai botar o cu de mais gente na reta. Vai botar o cu de mais gente na reta. Vários defendem a mesma estrutura que você. Vários. Vários o quê? Vários do pessoal da ciência defendem a mesma estrutura que você. A gente vai botar o cu de mais gente na reta. Cara, as pessoas da ciência falam, as pessoas da ciência vão atrás de você. Várias dessas pessoas falam elas vão gostar. Que elas estariam dispostas a ajudar estruturas do tipo. Henrique, o Miorim está enganado sobre a SG. Com a vitória do Trump, várias empresas norte-americanas abandonaram a SG, incluindo o Flum BlackRock. Pra caceta. Fala. Henrique, o Miorim está enganado sobre a SG. Com a vitória do Trump, várias empresas norte-americanas abandonaram a SG, inclusive o fundo BlackRock. Tem o MBA em gestão ambiental e sua autoridade. É perfeitamente possível que as empresas tenham abandonado. A pergunta não é essa. A pergunta é, isso já aconteceu antes, e aconteceu há pouquíssimo tempo atrás. Essas empresas fizeram investimentos desse tipo há pouquíssimo tempo atrás. E elas se estabeleceram como empresas. É só ver. O próprio valor que o biólogo Henrique colocou foi pequeno diante do valor total que o Bill Gates já investiu para a malária. Ele já investiu ao todo 300 milhões de dólares. Ok, você entende então que 300 milhões de dólares é pouco, porque o Estado precisa investir muito mais. Mas o Estado não está fazendo, e a iniciativa privada não está. Sim, o Estado não está fazendo, mas se o Estado não fizer, a iniciativa privada não o fará, porque não é lucrativo. Mas essa é a questão. Esse ponto que eu quero chegar. Faremos um modelo para isso ser lucrativo. Ok, mas mesmo que a gente traga um modelo para que isso aconteça, Miorim, mesmo que a gente traga um modelo para que isso aconteça, isso quebra o modelo do Ancapistão. Até porque, segundo você, está no consumo. Nota, você tá. A gente vai fazer uma campanha para arrecadar das empresas por doação e ainda assim não é a utilização do seu modelo de consumo. Porque essa utilização desse modelo de consumo não existe, visto que o pobre não pode consumir. E é por isso que o nome é doença tropical negligenciada. Você entendeu isso, entendeu? Veja. O consumo não precisa ser dos agentes diretamente envolvidos. A filantropia ela pode ser exercida por qualquer um dos membros da sociedade. Inclusive, é perfeitamente possível consumir determinadas ações, investir em determinadas ações, porque elas são ambientais. E você entende que isso tem um prazo para terminar. Você entende que a doação ela tem um prazo no final das contas. Não, ela não vai ser um modelo sustentável. É claro que ela tem, mas nós podemos perfeitamente montar uma empresa que o molde fundamental dela seja você se identificar como uma empresa que
ajuda em causas sustentáveis, sem que o Estado atue dessa forma. Porque hoje o modelo... Então, mas como essa empresa vai se sustentar, Miorim, se não é lucrativo? Com publicidade. É perfeitamente possível fazermos uma troca da comunidade científica em termos de publicidade com esses agentes. Ao invés desses indivíduos que estão, nesse sentido, na ponta desse sistema, eles se apoiarem nesse valor de publicidade para as empresas, eles chegam nessas empresas e dizem, eu posso fazer aqui uma publicidade grande para você, ao invés de você me dar esse valor, você dá para uma agência de caridade, você dá aqui em específico para a situação de Moçambique, e você sai com um grande merchan em torno disso. Nós literalmente vamos fazer um modelo que vai trocar marketing por doações para Moçambique. E é isso que eu vou fazer. E eu vou utilizar, inclusive, os influenciadores. É por isso que eu disse que a primeira coisa que eu gostaria de sustentar é o seguinte: se desses influenciadores a maior parte não estiver disposta a ceder aonde as empresas estão, significa que aqueles que dizem estar preocupados com a ciência não estão preocupados. Isso significa que, fundamentalmente, todo o exercício que se está pedindo às empresas é algo que, de forma alguma, eles fariam. Mas eu digo mais: 100 milhões, eu topo o valor de 100 milhões. Você não está sendo justo. Eu topo o valor de 100 milhões, caso esses influenciadores não atuem. Eu e você aqui. Não, por isso que eu falo. Por isso que eu tô falando. Nós vamos resolver o problema. Não, o indivíduo... eu e você que vamos resolver. Você mesmo. A proposta... Pera. Você... Olha só, olha qual é a situação. Você tem um modelo proposto no qual, no teu ancapistão, na tua ideologia ancapistã, esse modelo funciona porque as pessoas têm o poder de consumir. Eu estou dizendo para você que essas pessoas são pobres e não podem consumir. Por isso o nome é doença tropical negligenciada. Aí agora você quer que toda a comunidade científica se foda, bota o cu na reta, venha trabalhar gratuitamente, porque as empresas, segundo o seu modelo, não querem trabalhar. Tu está entendendo o que você está falando? Você está assumindo publicamente que as empresas no qual você, no teu mundo de Gumball, estariam prontas a dar o sistema de feedback desse produto, não estão dando, porque não é lucrativo. Eu estou te provando. É porque, que não é lucrativo. Veja, você quer que todo mundo se envolva para resolver o problema de Moçambique. E se esquece que isso será apenas um modelo. Inclusive a cultura woke está bem aí, cara. É pegar umzinho ali e fazer dele uma plataforma e esquece o resto do mundo. Veja, isso aqui é só um modelinho para Moçambique. Não vai resolver o problema da doença tropical do mundo inteiro. Se eu não resolver todos os problemas do mundo, o mundo... Mas segundo você, você mesmo, o problema do mundo está resolvido se você pode consumir o copo d'água ou não. Eu disse Só que você esquece. Você o problema continua existindo. A questão é que o Estado é um dos problemas. Você consumir ou não, Miorinho. O problema do mundo está resolvido aí. Presta atenção. Do ponto de vista libertário, por que Moçambique é uma péssima região? Porque existe dentro de qualquer reflexão sobre quais regiões estão povoadas, quais regiões são capazes de estabelecer ou não estabelecer determinadas relações, existem determinados locais que são locais em que as pessoas só estão ali porque existem, elas são forçadas a não saírem dali. Elas são forçadas porque elas não têm escolha, Miorinho. Não, elas têm escolha para sair dali. Elas são impedidas de sair dali. O Estado as impede ativamente. Sim. O Estado as impede? Qual o Estado as impede? Tanto o Estado de entrada quanto o Estado de saída. A maior parte dessas pessoas, se perguntar ao pessoal de Moçambique, aonde eles gostariam de estar, eles provavelmente gostariam de estar nos Estados Unidos. E nenhum deles gostaria de morar naquela região. Porque eles são obrigados a não saírem dali. E se não tiver o Estado, as pessoas podem ir para onde elas quiserem e ficar amontoadas onde elas quiserem. Onde não tem esse tipo de problema, onde existe muito mais incentivo econômico para não ter essas questões. E se essas pessoas se aglomerarem onde você tem um incentivo econômico, as pessoas não vão reduzir o incentivo econômico daquele local, Miorim? De forma alguma. De forma alguma. Então, se todo mundo... Se as pessoas podem transitar livremente... Se todo mundo for para os Estados Unidos, agora, porque lá está melhor, você acha que não vai ter problema com a oferta da procura lá, ou seja, mão de obra? Você não vai ter problema com o excesso de mão de obra? Não, como assim? Em questão de excesso de mão de obra? De forma alguma. Não vai ter? Todo mundo pode ir para os Estados Unidos, abarrotar os Estados Unidos? Que vai estar... É perfeitamente possível receber as pessoas em qualquer lugar do mundo. O problema, veja só, está diretamente associado com a forma como nós distribuímos os recursos. Que? Trump deu dislike na live aqui agora. Não, evidentemente, mas eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sou perfeitamente
perfeitamente capaz de aceitar a noção de que existem grandes bolsões de riqueza, que é onde as coisas estão. Eu sou perfeitamente... E se todo mundo for para esse bolsão de riqueza, tá tudo resolvido. Não, mas esses problemas relacionados à geolocalização, com absoluta certeza. Estar em determinados locais... Você tem ideia, Meurim, que para que tenha um bolsão de riqueza em determinado local, o outro local tem que ser pobre e estar enviando recurso como commodity, etc. Ué, se você está produzindo riqueza em um determinado local, as commodities têm que estar vindo de outro local. Você tem noção disso, não tem? Claro, evidentemente, mas a pergunta não é essa. Se você tem os dois lugares devem ser pobres? Significa que se todo mundo for para um local só, não tem o pobre para tirar as commodities baratas e aí fica caro o produto? Tu tem noção disso? É absolutamente razoável que ainda haveria... É só ver, um exemplo é o norte do país. Nós temos várias cidades que são moldadas baseadas na Vale. Então, quando a Vale vai para essas regiões, a Vale traz um influxo de riqueza para as regiões. Por quê? Porque ainda que o lucro esteja sendo aferido lá na outra ponta, essas pessoas que estão indo para essa região por escolha, elas aumentam a liquidez da cidade, fazem com que a cidade consiga produzir os meios essenciais para fazer com que você possa existir e estar ali. É o que acontece com a maior parte das cidades que são basicamente moldadas pela Vale. É assim com carvão, assim com... Eu não sei qual é a erva que você tá fumando, não, mas eu quero experimentar essa porra aí, cara. O quê? Que deve ser bom pra caralho, velho. Que não é assim, não? Não. Nós temos várias cidades que são quase inteiramente dependentes da Petrobras, são quase inteiramente dependentes da Vale, são dependentes daqueles recursos naturais. Elas todas dependem de um monte de fatores de logística, Meurim. Elas dependem de várias coisas, de várias partes. Se você não tem a logística para ela funcionar, se você não tem os outros recursos para ela funcionar, não funciona, Meurim. Então, é por isso que evidente que passa a existir incentivos para você levar os seus recursos até ali. Mas os trabalhadores, eles devem estar ao redor do recurso apenas da quantidade demandada, não em mais do que isso. Então é perfeitamente razoável. Mas se é demandado é porque alguém está sendo explorado para levar recursos mais baratos. Um exemplo muito simples, presta atenção. Nós temos algumas cidades, agora não vou lembrar nenhuma de cabeça, mas é perfeitamente possível pesquisar. Algumas cidades que foram extremamente dependentes da Vale e da Petrobras no momento em que elas se instalaram lá, muitas vezes cidades pequenas. Quando os recursos ali acabarem e a operação acabar, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas muitas vezes vão continuar localizadas ali. Qual que era a ação econômica racional nesse sentido? Que elas passassem para outro local. Que elas migrassem junto com a operação. Que elas saíssem efetivamente desse local para efetivamente estarem onde o recurso está. É isso que elas deveriam efetivamente buscar. Então, é verdade que ainda haveriam pessoas em todo o mundo. Nós buscaríamos recursos naturais em todo o mundo. Mas tudo isso estaria subsidiado pelo próprio bolsão de riqueza. E será naturalmente um bolsão de riqueza menor, em pequena escala, produzido pelo fato de que essa empresa está deslocando o recurso para lá. Essa é a questão. Caraca, peraí. Vamos tentar entender aqui o mundo de Gumball. Você está imaginando um mundo onde não tem Estado, lugar nenhum. Aí as pessoas vão migrando para os bolsões de riqueza no mundo inteiro, todo mundo falando a mesma língua, dando as mãos. Como assim, falando a mesma língua? Porque você... As pessoas não precisam migrar para o mesmo bolsão de riqueza. Eu só disse que as pessoas migrariam para... Não, isso é uma escolha delas. A grande questão é, as pessoas têm excelentes motivos para migrar para os grandes bolsões. As pessoas não estão nesses grandes bolsões onde há infraestrutura, onde há os elementos fundamentais para organizar a vida humana, porque os estados estão se localizando e estabelecendo uma relação de domínio sobre determinados territórios. Quem constrói esses bolsões, o Meurim? Fala para mim. Não é o Estado que constrói? Comércio. Isso. E as estradas e o meio ambiente também, tudo... É o que lhe pergunto. É o que lhe pergunto. Você já viu um Estado construir uma estrada? Quem constrói é uma pessoa. Não há nada essencialmente naquela pessoa que declara que quando ela está a serviço do Estado, ela faz de uma forma diferente. Inclusive, um dos modelos que nós... É o Estado que paga essas pessoas para fazer isso, inclusive é o Estado que delimita as regras, delimita as ruas. Nós temos várias e várias ruas, várias estradas, que são literalmente feitas pela iniciativa privada.
Isso tem aos montes. Elas são delimitadas e pagas pelo Estado. Não, o Estado, em várias localidades, não o fez. Por exemplo, Liechtenstein quase inteiro foi feito pela iniciativa privada. Iniciativa privada e pertence a quem? Como assim? Pertence ao rei ao Estado, né? Isso quer dizer, pertence ao rei do Liechtenstein. Mas quem o fez não foi por ordem do orçamento. Foi por ordem de? Foram as pessoas que gostariam de fazer para conectar a outras regiões. Empresas. As pessoas e as outras... Ok, conectar outras regiões de estados, né? Isso, mas... Me fala um país, me fala um país que seja uma superpotência e não tenha um estado forte, Meurinho. Fala para mim. Eu que lhe pergunto, o que significa ter um estado forte? Estado inchado, estado que investe pesado em tecnologia, educação, eles segurança. Têm por causa disso? Me fala um que não seja assim. Mas a correlação não implica causalidade? Não, me fala um país que seja uma superpotência sem um estado pesado. A Suíça, por exemplo, não tem um estado pesado? Tem. Não tem. Tem um estado pesado. Tem um dos menores estados do mundo. Os cantões são literais mecanismos. A Suíça tem um estado bem pesado, cara. Inclusive na questão da segurança deles. Um estado bem pesado. Tanto em termos de liberdade econômica, na saúde, na educação deles. Tem um estado bem pesado. Tanto em termos de liberdade econômica como liberdade política, o regime dos cantões garante a cada indivíduo a possibilidade de organizar empresas e fazer boa parte das coisas sem regulações. Inclusive em muitos locais, sem pagar nada mais, nada menos do que 7% de imposto. Os cantões, eles são literalmente um sistema de coordenação entre locais diferentes que cobram preços diferentes. Subsidiada pesadamente pelo Estado, Meurinho? Não, na verdade é o contrário. O PIB não oficial da Suíça é muito maior do que o PIB oficial. A quantidade de dinheiro irregular e fora do Estado na Suíça é muito maior do que o dinheiro que está na própria Suíça. Ou seja, você tem um Estado que está mantendo a Suíça muito bem estabelecida dentro da sua economia. Como assim? Ué, não é o Estado que está fazendo a economia da Suíça? Não, de forma alguma. Não é ele que regula isso? A Suíça é assim justamente pela ausência de regulação, justamente porque boa parte das grandes fortunas e das os grandes locamentos do imposto do mundo são deslocados para a Suíça. É a mesma coisa com as Bahamas, por exemplo. As Bahamas recebem hoje uma quantidade maciça de dinheiro e o PIB e a qualidade de vida das Bahamas é extremamente incrível para um país no meio do nada, justamente porque elas não regulam. Sim, são paraísos fiscais. Mas esse paraíso fiscal é ok. E o recurso é regulamentado pelo Estado. Que é regulamentado pelo Estado. Mas, o fato de ser regulamentado pelo Estado. O fato de ser regulamentado pelo Estado não é o que define efetivamente a prosperidade o Estado é pesado em, por exemplo, educação na Suíça. Não, o fato do Estado ser pesado em educação não significa que a prosperidade econômica daquela região está associada ao Estado. Principalmente porque a maior parte da prosperidade econômica da Suíça está associada, está não reconhecida pela própria Suíça. A Suíça não reconhece boa parte do dinheiro que circula na Suíça. Um exemplo muito claro são os momentos, o Vale, por exemplo, suíço, onde nós temos ali, foi o primeiro local que aceitou o Bitcoin e que nós temos boa parte das fortunas provavelmente está nessa localidade. Meurinho, a Suíça tem um estado pesado. Fala uma superpotência agora. Uma superpotência. Vamos lá. O que você reconhece como superpotência? Por exemplo, ela tem que ser uma superpotência econômica, bélica, educacional. Só temos uma superpotência no mundo, que é os Estados Unidos. Só uma. Todos os outros não são superpotências. Não. A China é uma superpotência, a Rússia é uma superpotência. Os Estados Unidos têm base no mundo inteiro. Todo o resto, a China tem uma base fora do seu território. Ok, a China tem uma base, e daí? Isso não torna ela uma superpotência, é isso? Não torna. Só temos uma superpotência, os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos então quer dizer... Fala, os Estados Unidos da América... superpotência é quem tem base militar. Que? Superpotência você pediu para ser superpotência bélica. Superpotência bélica nós temos temos a hegemonia militar do ponto de vista dos Estados Unidos.